Senhor presidente, meus cumprimentos, senhores secretários presentes à mesa, caros colegas deputados e deputadas presentes à sessão, galeria, imprensa, senhores vereadores de Porto Franco, vereadora professora Nalva, vereadora TJ, o ex-prefeito Fia, o ex-vereador Roberto Sardinha, Josander, Kennedy Milhomem, os meus cumprimentos. Também a Irislane, vereadora ali de São Domingos, do Maranhão, Astolfo, Rosa Cipó e o ex-vereador Valmec. Também aos vereadores de Senadora Roque, todos que estão aqui, prefeito Ozima, Maricé, profetizando, vereadora Ozima, vereadora Maricélia, que aí está, a Deusa, Fatinha, vereadora. Vamos vendo aí, vamos falando a turma aí, toda a turma, estou sem óculos. O nosso querido amigo secretário de Saúde, Ticiano, também. Todos vocês sintam-se em casa. Outros vereadores que, porventura, da nossa região estejam aqui. Rita Barroso também parece que está ali na galeria. Mas, meus senhores e minhas senhoras, senhores deputados, traga a essa tribuna assunto que já foi aqui debatido, não exaustivamente, mas de maneira pontual, por alguns deputados, especialmente pela deputada Valéria Macedo, hoje também pelo deputado Carlos Amorim, em relação a um conflito que se instalou ali na cidade de Senador La Roque. E nós recebemos todos os deputados da região e mais alguns deputados aqui pelo Maranhão, recebemos um documento ontem, através do prefeito municipal de Senador La Roque, Francisco Nunes, e da Câmara de Vereadores de Senador La Roque, e também de vários representantes dos povoados, um representante de cada povoado e distritos envolvidos nessa questão. E o documento diz o seguinte: Senador La Roque e a questão do litígio territorial com os municípios de Buritiana e João Lisboa. O povoado Mucuíba fazia parte do município de João Lisboa, Maranhão, até 10 de novembro de 1994, quando foi elevado à categoria do município pela lei de número 6.169/94, a lei de criação dos municípios, que criou 81 municípios por todo o Maranhão. E então passou-se a chamar Senador La Roque. Em 1996, houve a primeira eleição para prefeito e vereadores, foi instalado, portanto, o município com o prefeito e a Câmara de Vereadores. O município de Senador La Roque tinha uma população estimada em 20 mil, quase 21 mil habitantes, dividido numa área de 1.236 km² aproximadamente, segundo dado do último censo do IBGE. Hoje, com as questões de litígio territorial com os municípios de Buritiana e João Lisboa, a população do município está registrada no IBGE no ano 2014, com apenas 14.315 habitantes, e a área territorial de 746 km² aproximadamente. Portanto, a população encolheu de 21 mil habitantes para 14 mil aproximadamente, e a área territorial de 1.236 km² para 746 km². É preciso enfatizar que mesmo diminuindo a contagem da população e a área territorial do município de Senador La Roque, a administração municipal é responsável por todas as políticas públicas de saúde, educação, assistência social, segurança, transporte, urbanismo, estradas vicinais, funcionalismo público, água, saneamento. Uma vez que os municípios que requerem para si parte do território só quiseram o território e a população no papel, para aumentar seus recursos, seus repasses constitucionais, mas a administração de fato e real sempre ficou a cargo do Senador La Roque. Eu estou lendo exatamente o documento que me foi encaminhado pelo prefeito e pela Câmara de Vereadores de Senador La Roque. Desde o início, quando foi emancipado, o município teve seus limites territoriais contestados. Havia mais de um e este divergia dos limites registrados na lei de criação de número 6.169/94, que é a lei de criação dos municípios, mas mesmo assim, Senador La Roque assumiu administrativamente todos os 37 povoados
que participaram do plebiscito de 1994. Houve, na época, para a criação dos novos municípios no Maranhão inteiro, plebiscito. E, na região, no município, deputada vereadora Maricélia, houve também, no município de Senador Larroque, nesses povoados, houve, e esses povoados disseram que queriam ficar com o Senador Larroque, naquela época. Em 2001, procurando solucionar o problema, o deputado Hélio Soares, deputado desta casa, ainda deputado, aprova na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a Lei de número 265, de 12 de setembro de 2001, que altera o dispositivo da lei de criação dos municípios, lá atrás, 94, que cria o município de Senador Larroque e dá outra providência. Infelizmente, essa lei deixou brechas legais e, em 2009, o município de Buritirana entrou na Justiça alegando inconstitucionalidade e requerendo para si os povoados de Olho d'Água, Cajá Branca, Genipapo, Novo Horizonte, Assentamento Belém, Assentamento Tabuleirão, Centro dos Machados, Ingaranda e Passondas, e parte de Açaizal. E teve êxito na Justiça. É bom que se diga que esse êxito é decorrente de uma questão constitucional que, na realidade, era preciso que, para essa lei fosse aprovada completamente, que houvesse uma consulta plebiscitária em 2001, o que não ocorreu, e a lei caiu na Justiça. A partir de 2010, os habitantes desse povoado já foram contados para Buritirana, desses povoados citados, e a população do município caiu de 20.793 habitantes para 17.998. E os recursos do FPM já foram diminuídos em 15% naquela oportunidade. No ano de 2010, o município de João Lisboa, vendo que Buritirana teve êxito, alegou também a inconstitucionalidade da lei de 2005, de autoria do deputado Hélio Soares, e requereu para si os povoados de Arapari, Jabota, Centro Zezinho, Centro Toinho, Lagoa da Cingana, Pinho de Ouro, Alvorada 1, Alvorada 2, no que também teve êxito na Justiça, já que havia tido uma decisão favorável em relação a Buritirana. A partir de então, o senador Larroque passou a ter uma população de 14.315 habitantes, perdendo para esses dois municípios aproximadamente 4.000 habitantes, reduzindo o coeficiente de participação do município nas verbas federais e estaduais, saindo de 1,4 para 1,0 de coeficiente em relação ao FPM, o que significa dizer que o município teve a redução de sua receita em 30% dos seus recursos, dos repassos constitucionais. O mais interessante dessa disputa é que nem Buritirana, nem João Lisboa tiveram interesse de assumir administrativamente os povoados. Ambos, desde 2010, estão recebendo recursos equivalentes a essas áreas, mas não fizeram nenhum investimento nelas. No entanto, ao serem provocados para solucionar essa questão administrativa, tanto Buritirana quanto João Lisboa pretende assumir os povoados à força, contra a vontade da população, que desde 2003 vem realizando protestos em função da divisão territorial. Esse foi o documento, finaliza aqui o documento dado a mim pela Câmara de Vereadores de Senador Larroque, pelo prefeito de Senador Larroque, para que eu pudesse aqui na tribuna, ler para vocês. Agora vem os comentários meus próprios do deputado Antônio Pereira. É de conhecimento de todos ali na região tocantina, que se você chegar em qualquer cidade, Imperatriz, perguntar onde é o Centro do Zezinho, o Centro do Toinho, onde é o Genipapo, em que cidade fica, todos vão dizer que fica em Senador Larroque. Cultural, historicamente, culturalmente e habitualmente, esses povoados são de Senador Larroque. Nós não estamos querendo, eu sou votado em todos os 3 municípios. Eu não estou aqui querendo prejudicar absolutamente nenhum município. Mas estamos buscando aqui uma solução de bom senso, equilibrada, para que nós possamos resolver os problemas dos nossos irmãos também de Senador Larroque. Então, todos têm conhecimento, mas essa é a situação de fato, a situação real. Agora, também compreendemos que, de direito, hoje, esses territórios, parte deles pertencem a João Lisboa e parte deles pertence a Buritirana. E isso, tanto o prefeito, como a Câmara Municipal, como a população, tem esse entendimento, que dentro da legalidade hoje existe isso. A lei de número 265 de 2001, de autoria do deputado Hélio Soares, revogou a lei de criação
dos municípios, que exatamente a Lei de 6.169, de 94, em relação à senadora Roque. No momento que a lei do deputado Hélio Soares revogou a Lei de 94, criação dos municípios, e a Lei 165 de 2001 dizia que revogava-se as leis anteriores, na realidade, e ontem foi muito bem esclarecida pela deputada Valéria Macedo aqui, que me deu essa explicação, quero agradecê-la. Na realidade, esses povoados e distritos, na realidade, ficaram sem pertencer a nenhum das três cidades, ora em discussão. Nem a Senadora Roque, nem a Buritirana, nem a João Lisboa. Portanto, deixou um vácuo. E esse vácuo hoje está sendo ocupado pela cidade de João Lisboa e pela cidade de Buritirana, uma vez que conseguiram na Justiça para que o IBGE pudesse contar essas populações e eles pudessem receber esse recurso exatamente dentro dos seus municípios. Para João Lisboa, portanto, para aí, Valéria Macedo, uma parte já. Para João Lisboa, portanto, e para Buritirana. É fato que quem administra há 17 anos esses povoados e distritos é a senadora Roque. É fato também que o Ministério Público pediu que tanto Buritirana como João Lisboa passassem, já que recebe os recursos para administrar esse município, passassem a administrar esse município. Mas a população não aceitou, inclusive criando um conflito social, um problema muito sério, que talvez isso é que tenha levado e que nos leve a esta casa, senhor presidente, é onde eu peço aí a Vossa Excelência uma atenção especial. Instalou-se na região um conflito social, onde aí bloqueio de estradas. Ontem mesmo, se passasse uma pessoa, estava sendo ameaçada de jogar gasolina e tocar fogo. Se chegar um carro da saúde de qualquer município dentro dessa região, do município que não seja Senadora Roque, eles querem tocar fogo, porque agora virou moda tocar fogo em veículos aí pelo Brasil afora, não é? Nós temos aí todos os dias na mídia, felizmente no Maranhão isso parece que já acabou, mas aí todo dia na mídia nós estamos vendo aí por aí afora, e lá em Senadora Roque, esses povoados e distritos estão armados contra qualquer fato, qualquer atitude que o prefeito de João Lisboa, o prefeito de Buritirana, que estão com a legalidade, estão com o direito, mas, de fato, realmente é a Prefeitura de Senadora Roque que administra esse município. Então, instalou-se esse conflito. Ontem, não sei hoje, mas ontem... Coutrinho, logo depois da Valéria, eu considero você. Ontem estava bloqueado, fogueira acesa, nenhum carro passava, nenhuma pessoa passava. Portanto, tanto Amarante, que não tem nada a ver com essa questão, quanto Buritirana, estavam ali praticamente isolados, não é? Porque não tinha nenhum tipo de acesso. Se quisesse ir, tinha que fazer um retorno ali de quase 300 quilômetros para chegar a Buritirana. E instalou-se esse conflito, e essa casa e o Poder Executivo não pode se acocorar, não pode, tem que chamar a responsabilidade para si. E já eu digo aqui o que eu peço para essa casa, aos meus colegas deputados, o que eu acho que nós devemos fazer. Primeiro, concedo à deputada Valéria Macedo, que é autora aí de um decreto legislativo, né, de um projeto de decreto legislativo, pedindo uma consulta plebiscitária, né, que eu também sou autor de um projeto de lei que trata dos limites territoriais ali daquela região, e ela disse, mas eu quero escutar a deputada Valéria, depois eu passo a palavra para o deputado Coutrinho, que também quer fazer uso da palavra sobre o tema. Deputado Antônio Pereira, quero lhe parabenizar por usar a tribuna, né, mais uma vez, sendo portador do clamor de todo o povo da região de Senador La Roque, dos povoados, principalmente dos 15 povoados que sofrem, né, com essa decisão, uma decisão judicial que realmente não contempla os desejos, os anseios, a vontade desses povoados pertencentes a Senador La Roque, que por força da justiça, né, sem ouvi-los, sem ouvir o povo, tomou uma decisão de retirar do município de Senador La Roque esses 15 povoados, como a Vossa Excelência disse, que nós todos temos o conhecimento, porque somos deputados da região, somos votados nesses municípios, e sabemos que a identidade desse povo, desses 15 povoados, administrativamente, politicamente, o seu convívio há quase 20 anos é com o município de Senador La Roque, né?
E houve, realmente, como o senhor explicou muito bem, desde a sua fundação, esses povoados pertencem a senador Larroque. E o deputado Hélio Soares, no seu projeto de lei, em 2000, que apresentou, que foi a Lei 265/2011, já promulgada, ele anexou definitivamente, através dessa lei, esses 15 povoados ao município senador Larroque. Ele fez de direito o que já era de fato, né? A realidade. Esses povoados sempre pertenceram a senador Larroque. Mas como não havia, né, havia sempre esse litígio, essa crise, né, em relação a quem pertencia a esses povoados, o senhor tem o conhecimento, como nós temos nessa casa, Buritirana entrou com a ação, né, de inconstitucionalidade desta lei. E ela foi realmente revogada, ela foi derrubada, como a gente diz no julgo popular, pela Tribunal de Justiça, por não haver o que manda a Constituição, o que é legal, o que deve haver em qualquer demarcação territorial, divisão territorial, que é o plebiscito, a consulta popular, ouvir as pessoas diretamente interessadas no assunto, que são os moradores desses povoados, que estiveram ontem no meu gabinete, estiveram no seu gabinete, no gabinete de outros deputados dessa casa, da região, pedindo, inclusive, o apoio para que haja realmente, né, essa decisão, que é a consulta plebiscitária. E eu apresentei, deputado Antônio Pereira, o senhor tem esse conhecimento, inclusive estivemos ontem no gabinete, com a presença de vereadores, deputado Arnaldo Melo, o prefeito da cidade, o senador Larroque, Francisco Nunes, lideranças comunitárias, presidente da Associação de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, presidente de sindicatos, moradores, populares lá, reivindicando mais uma vez uma posição desta casa. E todos desta casa têm esse conhecimento, que eu ontem usei a tribuna, falando justamente do projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a consulta plebiscitária aos municípios de João Lisboa, senador Larroque e Buritirana, acerca do desmembramento e anexação de povoados e assentamentos de outras providências. Que foram os povoados supracitados aqui, são 15 povoados. O deputado Antônio Pereira citou alguns desses deputados. Isso é prerrogativa desta casa, né, autorizar ou não o plebiscito. O projeto já está tramitando aqui nesta casa, está em segundo turno já da tramitação, vai ser avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual nós já pedimos o apoio ontem na tribuna e ratificamos novamente o pedido deste apoio. E nós sabemos, deputado Antônio Pereira, que o único problema, vamos dizer assim, eu acredito que a lei do deputado Hélio Soares, a 265/2011, que foi revogada, que foi anulada, o único problema que a desembargadora Cleonice disse não foi da razão de lá ser anexados os povoados, mas exclusivamente por não estar contida lá, não ter feito na lei, não ter sido realizado, né, um princípio fundamental, constitucional, que é a realização da consulta plebiscitária. Valéria, e o nosso decreto ela vem pedir isso, porque como deputado aqui... Deputada, peço que Vossa Excelência... Eu já estou regimentalmente terminando, são 2 minutos. Porque o assunto é muito importante. É verdade. Aqui no seu artigo 5º, ele fala imediatamente após a consulta, que fala que pode ser consultado os 3 municípios ou diretamente as populações envolvidas, mas é claro que a importância de se realizar o plebiscito antes de apresentar qualquer projeto de lei, que este vem depois do ato legislativo, que é o ato legislativo vem depois da consulta plebiscitária, que inclusive está garantido na Constituição Estadual, no seu artigo 10, na Constituição Federal e também na lei, a lei maior, uma lei federal, que ela diz que deve haver consulta à Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998, da Constituição do Estado do Maranhão e da Constituição Federal, ela diz que tem que haver a consulta plebiscitária neste caso. Então, presidente, agradeço. Senhor, deputado Antônio Pereira, só para finalizar, aqui no movimento que já há em senador Larroque, sou senador Larroque, das manifestações das várias que interditaram as BR, as MAs, as estradas vicinais do município, eu só queria registrar a fala aqui, que é muito importante, do Sindicato dos Trabalhadores senador Larroque, o Adeilson.
ele diz o seguinte: enquanto não houver ouvir o povo, o problema não vai resolver. Por isso é importante a presença dessa escolha de todos nós, mas principalmente do povo que está diretamente atingido. E só pode ser ouvido através do plebiscito. Agradeço a Vossa Excelência pela participação, incorporo. É anterior a qualquer lei de incorporo Obrigado, o vossa parte ao nosso pronunciamento e dizer, deputada, que realmente no projeto de lei que ora apresenta essa casa, que Vossa Excelência ainda há pouco conversou comigo, para que eu não apresentasse hoje, esperasse mais uns 2 dias para que nós pudéssemos discutir melhor esse projeto de lei, eu até aceitei a sua posição. Eu quero dizer... Inclusive, deputado, eu convido a Vossa Excelência, os demais deputados da região, para depois da sessão, que a gente possa se reunir para discutir. Vossa Excelência fez esse convite, particularmente a mim, certo. E eu estarei nessa reunião, junto também com os vereadores, quero convidar também os vereadores de senador Larroque. Deputada, é porque quando eu falei que há um vácuo, hoje não há limites para senador Larroque. Então, fazer uma consulta plebiscitária, nós podemos fazer conjuntamente, claro que tem que ser anterior. No decreto que Vossa Excelência apresentou, no projeto de decreto legislativo que está tramitando nessa casa, deputada Valéria Macedo, nós observamos que isso acontecerá junto com as eleições, né, que aqui é normal, até por uma questão de orçamento da própria justiça. Mas o importante é que se consta no projeto, deputado. O projeto tem que ter uma lei. Não pode, hoje não existe lei de limites para a senadora Larroque, porque ela estava inclusa na lei de 94, da criação dos municípios, todos os municípios do Estado do Maranhão, e quando a lei do deputado Hélio Soares revogou essa lei, então hoje há um vácuo, esses povoados estão soltos, essa é a grande realidade. Então tem que ter uma lei que diga exatamente quais são os limites de senadora Larroque. Claro que, para colocar dentro desse limite, tem que ter, como a senhora pediu, através do seu projeto, Questão de ordem, deputado Pereira. Deputado, tem que ter uma lei que diga exatamente os limites, deputado Pereira. E que essa lei poderá, com certeza, antes dessa lei, de aprovada essa lei, nós temos exatamente que fazer a consulta plebiscitária, que também na lei que nós estamos apresentando já também prevê essa consulta plebiscitária que foi requerida antes, que eu não sou. Eu acho que o maior ladrão é o ladrão de ideias. E eu não poderia roubar essa ideia da senhora, com todo respeito. Tá, é verdade. Tá, então, eu posso só responder. Não, é uma parte, Vossa Excelência, eu queria dar agora a palavra ao Coutrin, acho que Vossa Excelência fez uma grande participação. Questão de ordem, Pereira. Deputado Coutrin está na ordem, depois ao Fufuca, presidente da comissão municipal que trata desses assuntos. Deputado Coutrin. Ontem eu recebi aqui as pessoas de lá. É um fato grave no momento. Teve o município criado em 94, a lei de 2001, e evidentemente que teve a lei e faltou o plebiscito. E hoje senador Larroque ficou numa situação que sem limite, bem como os outros, e a gente sabe que com isso, quando começou, foi exatamente no município de João Lisboa, que já começou errado dali naquela época. E o que eles têm que fazer, o que eu acho que nós temos que fazer de imediato, é esse projeto de lei, que eu já tive dando uma olhada, e a gente correr para que a gente possa aprovar e correr para o plebiscito. É o que tem que se resolver na hora, não adianta falar muita coisa, que é isto. Hoje, o senador Larroque, com aqueles 15 localidades, São Toinho, todo mundo sabe, senador Larroque, você que é da região, todo mundo sabe, perguntou. E hoje nós fazemos o quê? O projeto de lei aprovamos, e terminou o projeto de lei aprovado, vamos para o plebiscito, para que possa resolver esse problema, e nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que municípios vizinhos fiquem brigando, pessoas, irmãos, tudo ali, irmãos, tudo Buritirana, João Lisboa, são tudo pessoas ali, tudo parentes, nós não podemos deixar que isso ocorra. De imediato, vamos aprovar o projeto, que eu dizia para eles que isso é um assunto apartidário. Vamos conversar com todos os colegas da Assembleia Legislativa para resolver o problema desses 3 municípios. Vamos trazer o fato de maneira apolítica, eminentemente técnica. Vamos conversar aqui com
com os técnicos aqui da casa, os advogados, para que possa dar uma orientação para os deputados naquilo que precisar. Eu tenho um amigo, advogado também, que conhece muito essa área, para que a gente possa aprovar esse projeto de lei e, em seguida, aqui fazer o plebiscito aqui pela colega aqui que está dando entrada, para que a gente possa, com isso, resolver. Resolva o problema, que seja justo, com o senador Larroque. Vamos resolver o problema do Buritirana e de João Lisboa. Vamos fazer um trabalho que ninguém sai perdendo. Agora, hoje, aquelas localidades, perguntar para qualquer pessoa, onde fica o Septoim? Todo mundo sabe, vai perguntar de onde é, senador Larroque. Então, vamos ser justos. E a Assembleia, evidentemente, a equipe pediu apoio para o presidente, para que toda a Assembleia abrace essa causa e a gente possa Só tem aprovar esse projeto. Eu gostaria de agradecer a parte. Eu quero incorporar a parte do deputado Cotrim ao nosso pronunciamento e, rapidamente, para poder deixar a parte aqui para o deputado Fufuca, dizer que, na realidade, houve uma irresponsabilidade do gestor anterior na questão da justiça, que deixou as coisas correrem, né, sem o devido zelo. E que os prefeitos atuais, deputado Cotrim, não têm, tanto de João Lisboa, quanto de Buritirana, quanto de Senador Larroque, eleitos em 2012, eles não têm culpa, eles herdaram esse problema. Carlos Amorim, deputado Carlos Amorim. Foi uma herança maldita, não foi bendita, que eles herdaram. Mas é um problema que precisa ser resolvido. E para ser resolvido, deputada Valéria, precisa passar, deputado, por essa casa, por essa Assembleia. Né? Então, eu não vejo culpa nenhuma no prefeito de Buritirana, na população de Buritirana, não vejo culpa nenhuma na população de João Lisboa, no prefeito de João Lisboa. O que eu vejo é um problema que foi deixado, herdado por esses 3 prefeitos que foram eleitos agora em 2012, todos os 3 prefeitos novos, e que precisa buscar uma solução. E quando eu converso com os prefeitos, eu acho que é possível uma solução de um comum acordo, até porque todos conhecem a realidade ali da região. Eu quero, como já disse, gerou um conflito social ali, senhor presidente. Estou apresentando esse projeto de lei que não tem o fim, já vou dar, vou conceder, que não tem o fim de prejudicar, como muito bem colocou aqui o deputado Cotrim, nem o município de João Lisboa, nem o município de Buritirana, mas tem a finalidade exatamente de fazer com que aconteça justiça com o município de Senador Larroque, que eu acho que nós temos que ver isso, sem em nenhum momento prejudicar, não é? E tem maneiras de fazer isso, esses municípios que estão também nessa contenda, que entraram em contenda legal. Finalmente, eu gostaria de pedir a solidariedade de todos os deputados e deputadas dessa casa, para que nós possamos tanto aprovar o projeto de decreto legislativo da Valéria Macedo, quanto o projeto de lei do deputado Antônio Pereira, para que se possa criar as leis aí em relação à questão dos limites territoriais de Senador Larroque, e principalmente aos deputados da região, pedir esse apoio aos deputados da região, que assinem junto conosco e que dividam esse compromisso e essa responsabilidade entre nós. Acho que nós não podemos, em momento nenhum, diante dos problemas, não é porque está em ano político, que nós devemos esconder dos problemas que nos são colocados. Eu sempre fui um homem de posição, minha posição sempre foi muito clara em tudo na minha vida e continuo sendo ali. Quero pedir, eu não vejo maneira de haver desgaste em relação, porque é um ano político, deputado Fufuca, mas eu acho que nós temos que a responsabilidade que o povo daquela região colocou nas nossas mãos, nós temos que buscar exatamente a solução. E também pedir, senhor presidente, como já foi pedido pelo deputado Cotrim, a Vossa Excelência, que Vossa Excelência se empenhe nesse processo. Quero aqui conceder a parte ao nosso querido deputado Fufuca. Deputado Antônio Pereira, primeiramente eu parabenizo por Vossa Excelência trazer esse debate, esse assunto à tribuna. Esse assunto que ele está na casa não há 1, nem 2, nem 3 anos, mas há décadas. Fizemos várias reuniões, né? Logo após a emancipação de 94, começou essa celeuma. Celeuma essa que já tinha começado na década de 70, na divisão desses municípios. O que Vossa Excelência faz é salutar. O que a deputada Valéria faz também, correto. Mas eu, pela pouca experiência que tenho, fui 2 vezes presidente da Comissão de Assuntos Municipais, inclusive eu e Vossa Excelência, fizemos diversas reuniões para apaziguar essa questão e tentar chegar a um acordo. Com os 3 prefeitos, inclusive? Com os 3 prefeitos, inclusive. Eu não acredito tanto na eficácia dessa lei. Até porque essa mesma lei, em outros municípios, foi feita aqui na casa. E
o que encontramos foi uma briga jurídica entre os órgãos responsáveis e o judiciário e não chegamos a lugar nenhum. Senhor presidente, peço... Deputado Antônio Pereira, eu gostaria só de fazer uma parte pequena. Mas está com a palavra o deputado Então, Fufuca. no meu entender, no meu ponto de vista, o que essa casa e o que nós, deputados, devemos fazer é melhorar essa sintonia com o Tribunal Regional Eleitoral. Até porque diz a própria Constituição que o que define é o plebiscito. E nós não conseguimos plebiscito há muitos anos, há vários anos. E o problema de Buritirana, de João Lisboa, é o mesmo problema de centenas de municípios no Estado. Muito bem. Para se ter noção, quem tiver qualquer caráter de dúvida aqui nessa casa, basta ir à comissão que você vai encontrar 6 volumes de quase 400 páginas referentes a todos os problemas de limite dos municípios. Então, não é apenas a Buritirana, não é apenas a João Lisboa, é o Maranhão inteiro que sofre com isso. Nós conhecemos diversos casos de municípios que acabam bancando outros municípios, não recebendo recurso. O tempo esgotou, gostaria que Vossa Excelência finalizasse. Só um minuto, presidente, só um minuto, por favor, benevolência. Estamos na benevolência do presidente. Nós conhecemos, inclusive, povoados no nosso estado que são divididos, uma rua de um município e outra rua de outro, e que ninguém acaba fazendo nada. Então, ou a gente começa a sintonizar com os órgãos responsáveis pelos plebiscitos, ou nós vamos ficar numa briga aqui de anos e anos e anos que não chegamos a lugar nenhum. Então, o que Vossa Excelência faz é salutar, o que Vossa Excelência faz é de uma grandeza importante, mas eu volto a dizer, ou começamos a sintonizar, ou haveremos Vossa Excelência esse ano trabalhar por isso, no próximo mandato outro deputado trabalhar, no próximo outro deputado trabalhar, e não chegamos a lugar nenhum. Presidente, muito obrigado. Deputado Antônio Pereira, 20 segundos para encerrar. Por gentileza, sim, Vossa Excelência vai concluir. Tá, vou encerrar. Mas eu quero ajudar. Pois não. Eu quero ajudar no encerramento da sua fala. Pois não. Há muito tempo, senhores deputados, esse assunto nos incomoda. E nós somos a Casa das Leis, a Assembleia Legislativa do Maranhão que faz as leis. Portanto, eu quero me comprometer com os colegas deputados que nós não vamos deixar isso pedra sobre pedra. Nós vamos resolver esse problema. Logo depois do Carnaval, amanhã, quinta-feira, vou chamar os líderes para que indiquem os membros das comissões, vou ver como é que está a situação da Comissão de Assuntos Municipais, cujo presidente atual é o deputado André Fufuca. Vamos ver quem fica nessa presidência. Vamos convocar o IMESC, convocar o IBGE para cá, convidar e contratarmos as pessoas que precisar, e a Assembleia vai resolver isso, não apenas neste caso mais emergente, que é o caso de La Roque, que Vossas Excelências debatem tão bem nessa manhã de trabalho. Parabenizo todos os vereadores que aqui vieram, se engajando nessa luta da região, mas esse assunto é um problema em todos quase os municípios do Maranhão, principalmente nos municípios novos, que eu tive participação quando emancipamos os 81 municípios, de modo que sinto-me na obrigação de colocar o empenho total dessa casa. Então, deputado Antônio Pereira, Vossa Excelência tem o nosso apoio, deputada Valéria, deputado Fufuca, o deputado Coutinho que participou e todos os interessados. Agradeço. O deputado Hélio Soares, que está ausente. Enfim, a Casa Legislativa vai chamar, a próxima semana depois do Carnaval, a responsabilidade para nós, aqui para dentro, vamos criar um fórum com a Comissão de Assuntos Municipais, Comissão de Justiça, trazer o IMESC, o IBGE e o Tribunal, se precisar, para nós determinarmos plebiscito onde precisar e determinarmos o que for necessário para darmos uma solução para essa questão limítrofe que não pode continuar no Maranhão. Então, a Assembleia Legislativa toma essa decisão, a mesa diretora, tenho certeza. Presidente, eu vou contar com todos os colegas. Fique à vontade, deputado. Quero agradecê-lo, dizer que, finalmente, alguém tem a coragem nessa casa de enfrentar, fazer um enfrentamento de um problema tão complexo e que a gente sabe que muitas pessoas não enfrentaram por motivos distintos, diversos, mas que Vossa Excelência hoje, mais uma vez, demonstra com a sua coragem, que lhe é peculiar, de fazer esse enfrentamento, que é muito importante para o Estado do Maranhão. Obrigado, senhor presidente, por tudo. Obrigado aos colegas que nos ouviram aí com atenção. E, em relação à questão da Estrada do Arroz, eu quero dizer que, na sexta-feira, estaremos ali dando, o governo do Estado, Luiz Fernando, estará dando a ordem de serviço, dizer aqui que foi dito pelo nosso colega Carlos Amorim. Na realidade, quem foi o deputado Antônio Pereira, Carlos Amorim. Nós todos trabalhamos.
mas eu estou aqui há um pouco mais de tempo, e desde 2003 que entrei aqui, trabalho com isso. Aqui busco a solução para a Estrada do Arroz, junto com outros colegas, como, por exemplo, o nosso irmão que passou por aqui, Valdemar Barros, que tanto lutou também pela Estrada do Arroz, assim como os colegas todos da região que estão aqui nessa casa, mas essa é uma luta antiga do deputado Antônio Pereira. Obrigado. E quero mais uma vez agradecer ao Zé Carlos, deputado do PT, que pediu a denominação do nome originário, que é a Estrada do Arroz. Obrigado.